Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero mais uma vez esta tarde saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e agradecer a Deus por me dar mais uma oportunidade de entregar a sua palavra. Porém, Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos, nós queremos te louvar e te glorificar por mais uma tarde, nos oportunizar para pegarmos a tua palavra do Pai, no nome de Jesus. Amém. Nesta tarde, nós vamos meditar sobre seu desígnio. E vamos tomar como texto bíblico para a nossa meditação 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus dos vossos corpos e do vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos queridos, tudo que é importante custa. Sim. A tua salvação custou. Como diz nesse texto, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O desígnio, o propósito de Jesus custou-lhe a aceitação da sociedade. Lá em 1 João, lá em São João, capítulo 11, São João 1,11 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o direito de ser chamado Filho de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Diga amém. Na verdade, custou-lhe tudo. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Glória a Deus. Jesus ensinou ao seu discípulo que seria custoso seguir. Ó irmãos, para que o nosso desígnio ou o nosso propósito sejam realizados, tem que custar tudo. Tem que haver uma entrega total. Aleluia. Então Jesus, lá em São Mateus capítulo 16, 24 a 26, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Porque dará ao homem em recompensa da sua alma? O que ele quis dizer? Se entregue totalmente a ele, porque a melhor coisa para o homem na terra é ser salvo na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só podemos ver o desígnio ou o propósito para o qual Moisés foi destinado. Olha, irmão, olha, Deus tem um propósito em sua vida que você não sabe. O acaso que acontece em sua vida e você não entende é o propósito, o desígnio, aleluia, que Deus tem para você. Diga amém. Aleluia. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Sabe o que é isso? É que Moisés entendeu o desígnio de Deus para ele. Então você precisa entender o que Deus quer com você. Você precisa entender qual o propósito de Deus em sua vida, para que você trilhe a caminhada que Deus quer que você trilhe. Aí tudo dará certo em sua vida. Veja o caso de Moisés. Ele sabia que havia algo melhor, por isso ele deixou o palácio, deixou a sua posição, deixou toda a herança que ele tinha,
E escolheu antes ser maltratado como seu povo. Aleluia. Do que comer os manjares e usufruir as riquezas do faraó. Vimos também o desígnio ou o propósito de Abraão. Custou o conforto dos parentes e de sua casa. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai para a terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Aleluia. Chamado. O desígnio de Deus para Abraão. Aí diz no autor aos Hebreus capítulo 11, livro aos Hebreus capítulo 11, 8 e 9, pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Oh, glória! Olhe, queridos, o homem de Deus, que tem ciência de que Deus tem um desígnio e um propósito com ele anda por fé e não por vista. Amém? O desígnio do apóstolo São Paulo, propósito que Deus tem com o apóstolo São Paulo. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 7, está escrito assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Deixou tudo para seguir a Cristo. E custou também a saúde física e emocional para Paulo. Observe, o propósito de Deus para Paulo custou também a saúde física e emocional. 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 30, eu vou ler. Você que prega tanto sobre o apóstolo São Paulo, esse homem que é o maior arauto, é o maior expoente depois de Cristo no Novo Testamento. Ele disse assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoite, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentelas de açoite menos 1. 5 quarentelas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo do gentil, em perigo da sociedade, na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Aleluia. Paulo sofreu com os falsos irmãos. Paulo sofreu com aqueles que estavam ao lado, comendo na mesa com ele. Glória a Jesus. Em trabalhos, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprimia cada dia o cuidado de toda essa igreja. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também me abraço. Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Aqui está o preço que São Paulo pagou para que o desígnio de Deus fosse realizado em suas vidas. Aleluia. Queridos, todos os vencedores em Cristo descobriram o alto custo de seu desígnio. O de José, por exemplo, foram anos de escravidão, acusações mentirosas, o isolamento de seu pai e de seus irmãos. José sabia que seu desígnio poderia ter lhe custado a vida, caso o faraó não o aceitasse. Daniel pagou alto preço de enfrentar a cova dos leões. Seus 3 amigos também, Sadraque, Mesaque e Abídnego, seguiram o seu desígnio com total devoção, mesmo dentro da fornalha. Ele sabia que Deus era capaz para livrá-lo e realizar o propósito que Deus tinha em cada vida. Eu não me escandalizo com nada. Eu não temo o que me pode acontecer. Sabe por quê? Porque eu creio, olha, que Deus tem um propósito em minha vida. E os propósitos de Deus em minha vida, somente eu posso impedir. Que Deus dá o livre arbítrio ao homem. Jó recusou-se também de pecar e manteve em Deus
A recompensa estava a caminho. Seu designio pode custar o preço mais alto que você já pagou. Porque qualquer coisa em sua vida. Porque pagaria qualquer preço para acreditar em seu designio. Por causa da recompensa. Elas são garantidas e alcançáveis para sempre. Pague o preço que você tem que pagar para que Deus realize o propósito em sua vida. Saiba, diz a Bíblia, que tudo que vocês fazem para Deus, dentro do plano de Deus, tem uma recompensa. Glória a Jesus. Jesus Cristo pagou o preço, mas em seguida ressuscitou e retornou ao lugar glorioso de onde veio. Oh, aleluia. Voltou aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, eu gosto demais deste versículo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que preço alto Jesus pagou. Glória a Deus. Existem 15 razões porque os campeões estão dispostos a pagar o preço do desígnio do propósito. 15 razões, dentre outras. Primeiro, o poder de Deus se revela em nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segundo, a vida de Jesus manifesta-se em nós e aos outros. 2 Coríntios capítulo 4, 10 e 11 diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Terceiro, seu homem interior é renovado pela diversidade diária. 2 Coríntios capítulo 4, 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Quarta razão: muitas aflições trazem uma recompensa eterna de Deus. São Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Quinta razão para que os campeões vençam: a adversidade passa rápido, mas as recompensas são para sempre. 2 Coríntios capítulo 4, 17 e 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sexta razão: você comparecerá perante o trono de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, 9 e 10 diz assim: pelo que muito desejamos também ser agradável, que presente que ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aleluia. Sétima razão: Moisés esperou a recompensa, então nós também podemos. Hebreu capítulo 11, 26 está escrito: tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista, aleluia, a recompensa. Oitavo: uma coroa de justiça ao aguardo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8. Nona razão: o reinado virá depois da adversidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Aleluia. Décima: a recusa em pagar o preço do seu desígnio irá aliená-lo de Deus. 2 Timóteo capítulo 2 e 12. Se o negarmos, também Ele nos negará. 11ª razão: pague o preço, porque você foi escolhido para isso.
2 Timóteo capítulo 2, 13 e 4 diz: sofre, pois, comigo as aflições, Michael, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, vem o termo, se embaraça, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia! 12. Sua alegria é garantida até a plenitude de seus desígnios, independente do custo. 1 Pedro capítulo 4, 12 e 13, amados. Não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis, lá abaixo e canto, e vos alegreis. 13º, o Espírito da glória vem e reposa sobre sua vida quando você pagar o preço. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Jesus Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Diga bem. 14. Existe uma recompensa em tudo que Deus propõe a você em sua aliança. Sendo soberano, Ele poderia simplesmente exigir que obedecêssemos sem dar-nos algo em troca. Mas porque Ele nos ama, usa as recompensas como incentivo à obediência. Em todas as bênçãos e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirem a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28 e 12. Eu acho lindo. Olha, companheiros, meus irmãos. Se você obedecer a Deus, as bênçãos vêm sobre nós. Diga bem, as bênçãos virão sobre nós. As bênçãos nos alcançarão. Aleluia. 15ª razão. Suas perdas são temporárias. Sua restauração é permanente. Joel capítulo 2, 25 e 26 fala: e restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e as orugas, o meu grande exército que enviei contra vós. Aleluia! E comerei fartamente, e ficarei satisfeito, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E me cantará, e o meu povo não será para sempre envergonhado. O dia do pagamento chegará. Você pode contar com Deus. Veja novamente a vida de Jó. Sua esposa o amaldiçoou, seus filhos morreram, seus bens foram roubados, sua saúde esvaziou, mas Deus recompensou. Livro de Jó 42, versículo 10, 12, aleluia, 13 e 15 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, não foi por ele. E o Senhor acrescentou a Jó outros tantos em dobro, tudo quanto tantos possuía. E assim o abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Amém? Finalizando, vamos deixar Hebreus capítulo 10, 35 e 37, diz assim: não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitai de paciência, para que depois de haver feito a vontade de porque depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Seu dia do pagamento não o desapontará. Lembre-se, seu desígnio pode custar-lhe tudo. Amantíssimo Deus, Pai maravilhoso, eu te louvo por esta tarde maravilhosa, pela graça que o Senhor me deu de ministrar a tua palavra. Abençoe a todos que estão, aleluia, ouvindo nesta tarde, e aqueles que ainda vão ouvir, para que o vosso nome seja glorificado, que nós possamos ter uma entrega total em suas mãos, para que o seu desígnio, ou os seus propósitos em nossa vida seja realizado. Todos dizem amém. Amém? O amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não hoje, mas para sempre. Diga amém. Diga amém.